Olá, pessoal. Eu sou Veridiana Duarte, trabalhadora da Quinta de Luz. Estou aqui para fazer a indicação de leitura do livro No Mundo Maior, que é de psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Esse livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1947 e ele vem recheado de muita experiência no trabalho de socorro e de amparo feito pela equipe do Calderaro, onde o André Luiz pediu para participar desse momento de aprendizado para escrever esse livro e trazer essa experiência para nós. Bom, esse livro se inicia com uma palestra dada por Eusébio, que é outro espírito um pouco mais evoluído, para aproximadamente 1.200 pessoas que estão desdobradas, estão em sono no corpo físico, né? Para tentar chamá-las ao trabalho, ao amor, à caridade, a alertar todos que a gente precisa trabalhar isso em nós, a nossa doação espiritual, a nossa doação material e o auxílio que a gente tem que fazer enquanto encarnados, porque isso vai nos ajudar na nossa evolução. Bom, esse livro ele tem 20 capítulos, é muito recheado de muita informação. Então, eu vou começar falando sobre a casa mental, que é o terceiro capítulo. Nesse momento, André vai conhecer uma obsessão que está ocorrendo nos personagens Pedro e Camilo. Pedro assassinou Camilo por interesses financeiros, depois do Camilo ter ajudado ele durante toda a sua vida, e ele assassinou e ficou com toda a verba, todo o dinheiro, toda a riqueza que o Camilo possuía. Camilo não perdoou e se acoplou mentalmente ao Pedro, obsediando, tirando o sossego, tirando a paz. E aí, essa equipe de socorro do Calderaro, junto com a Cipriana, que é outro espírito também evoluído, que faz esse trabalho de socorro e de auxílio, de amparo, de resgate, de equilíbrio entre os encarnados. Então, eles foram trabalhar na ajuda desses dois espíritos. E aí a gente começa a perceber, já no início do livro, como nossas ações influenciam em nossas vidas. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pratica, com o que a gente faz, com o que a gente fala e com o que a gente pensa. O pensamento ele nos sintoniza. A gente cria uma ligação mental, tanto com encarnados quanto desencarnados. Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. E aí continua o estudo do cérebro, né? O André Luiz, como médico, ele vai analisar minúcias do cérebro, dessa ligação mental que ocorre nos casos de obsessão, né? E aí o Pedro, após esse socorro, esse trabalho energético que é feito, ele confessa o assassinato, ele pede ajuda, e aí o socorro acontece dentro de cercado de muita emoção, de muita alegria, né, por conta dessa confissão, esse reconhecimento do erro, que é muito importante, do pedido de perdão que a gente tem que praticar, né? E aí a história continua nos outros capítulos, e aí vem falar sobre casos de prostituição, casos de paralisia infantil e também de epilepsia. Bom, todos esses casos, eles têm uma origem, e a origem na encarnação anterior, que esses personagens fizeram em algum momento de sua encarnação anterior mal, muito mal para alguém, para várias pessoas. O caso da paralisia infantil, esse espírito, ele trabalhou numa insurreição civil, onde ele espalhou muito ódio. E aí ele veio já como paralítico e continuava a encarnação toda sofrendo muito com a obsessão desses que ele prejudicou, né? Então, a epilepsia foi por conta de paixões e excessos de autoridade na encarnação anterior. E aí tem um capítulo muito interessante que fala sobre mediunidade.
Para quem já trabalha nas casas espíritas como médiuns, e aí se sente muitas vezes em dúvida se aquela comunicação espiritual é sua ou é do espírito comunicante, isso ocorre, isso é natural, isso é tratado em vários livros com o tema de animismo, o estudo do animismo. E isso é normal, a gente sente fica em dúvida, será que o que eu psicografei, será que o que eu falei através das diversas formas de comunicação espiritual, será que foi coisa da minha cabeça? Será que não foi? E a gente entra meio que muitos acabam até desistindo do trabalho mediúnico, né? E a gente tem que ter a compreensão de que sempre vai haver a contribuição do médium nas comunicações espirituais. Nunca vai ser só do espírito, porque está passando por nossa mente. Então, vai ter a nossa ajuda, né? No que está sendo dito, no que está sendo escrito. Vai ter a nossa contribuição. Mas não deve ser tratado radicalmente, deve ser tratado com compreensão, com estudo, e à medida que nós vamos estudando, nós vamos nos aprimorando e conseguindo identificar se aquilo ali é do espírito comunicante ou se é nosso. Então, é um capítulo bem interessante para quem já trabalha e para quem tem curiosidade sobre animismo, né? E aí ele continua nos capítulos seguintes falando sobre aborto, sobre sexo desregrado, sobre loucura. Então, no caso do sexo desregrado, isso provoca muito uma sintonia com espíritos ainda pouco evoluídos, que vivem presos ainda a essas sensações da matéria, e aí vem causar uma sintonia de vampirismo, e fica muito difícil para a pessoa se libertar, então precisa de ajuda. Todos esses casos precisavam de ajuda, precisam de ajuda, mas é bom que a gente leia para a gente ter conhecimento, e assim a gente saber quando é que eu vou precisar pedir ajuda? Será que eu consigo resolver sozinho esse meu problema? Será que eu preciso pedir ajuda? Se você pedir ajuda, a ajuda vai vir. É só você ficar atento. A gente precisa estar atento a comunicação dos nossos mentores, a comunicação dos nossos anjos guardiões. Eles estão sempre nos orientando. A gente que não consegue escutar muitas vezes, nós somos cabeça dura. A gente precisa estar aberto a essa comunicação espiritual. Vem os vícios do álcool, e aí o Eusébio ele consegue lá para o 15º capítulo fazer outra palestra tentando conscientizar católicos e protestantes o verdadeiro trabalho do cristão, que é cumprir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o evangelho que ele deixou para a gente, amar a Deus sobre todas as coisas, nos mandamentos, e amar a seu próximo como a si mesmo. Já pensou se a gente conseguisse amar a todos como nos amamos? É a perfeição. E é essa busca que a gente não pode desistir. É dessa busca que vem falar esse livro, né? E continua André visitando manicômios, estudando a mente, estudando a loucura. E chega um momento, já lá no fim do livro, nos últimos capítulos, onde o André ele vai visitar as cavernas, que elas ficam no umbral, entendeu? Com a equipe da Cipriana, eles vão lá, e isso tem um objetivo, nada é por acaso, né? Em todos os trabalhos espirituais, tudo nossa vida, nada é por acaso. Então, ele vai, junto com a equipe socorrista, fazer um trabalho de resgate nas cavernas, e lá ele reencontra o avô dele, que já está desencarnado há décadas, e está preso ali, achando que no meio daquela lama toda ali, aquilo era ouro, apegado ainda a muitas as lembranças que ele tinha dos recursos materiais que ele possuía em vida. E ali foi feito esse trabalho de resgate, André se emocionou muito, é um capítulo que particularmente me emocionou muito, e esse reencontro, né, com familiares é muito... Quem não quer se reencontrar com um familiar que já partiu, que de alguma outra forma, de uma forma ou de outra, influenciou muito em nossas vidas, né, como são o caso dos nossos avós.
E aí ele teve esse reencontro, teve o socorro, e a Cipriana vai ajudar o Cláudio numa próxima encarnação, orientar, tratar, trabalhar isso. E, por fim, é apresentado o lar da Cipriana, que ela faz esse lar, ele fica no umbral, ela faz esse trabalho de socorro, e ela diz que lá é a oficina de restauração do espírito, tentando conscientizar, né, aqueles que já se encontram preparados para o socorro. Ela oferece, estende a mão, oferece esse socorro, ela e sua equipe, e faz esse trabalho belíssimo de amor e caridade. E aí eu deixo aqui para vocês uma pergunta. O que você tem feito de amor real para aqueles que te cercam, para todos os que te cercam? Nesse momento que nós estamos vivendo, de muita pandemia, onde a solidariedade e o trabalho voluntário vem crescendo, vem aparecendo com mais intensidade. O que você tem feito? Quais são os talentos que você tem disponibilizado para o próximo? Bom, fica aí essa reflexão para você e até a próxima indicação, até um próximo encontro. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço.